Olha, tudo pode ser dito, ainda mais na internet, mas nem tudo tem como comprovar, né, Marcos Guedes? Você fez questão de resgatar um corte de um podcast anterior, onde um jornalista que trabalhou na Globo Pernambuco acabou dizendo que o Sport nasceu após um jogo amistoso com o Vitória. Quem vê o corte assim por alto, até diz, né? Poxa, é verdade. O escudo tem um leão. As cores preto e vermelho também. O nome Esporte Clube Vitória, Esporte Clube Recife. Quem vê por alto diz, oxente, esse cara tá falando a verdade. Mas o que de fato há de verdade nisto? A gente sabe que tem uma história verdade. Tem o lado A e o lado B. Ou melhor dizendo, o lado A é a verdade. Tem o lado B e o lado C. Eu, nesse vídeo, vou tentar esclarecer o que de fato aconteceu. Eu quero já iniciar esse vídeo pedindo o seu like, que se inscreva no canal, independente de qual torcida você seja, compartilhe esse vídeo e eu quero saber a sua opinião. Você acha que nasceu realmente o Esporte do Vitória? A torcida do Vitória vai dizer que sim, né? Mas não é a verdade, pô. Não é a verdade. Bom, é o seguinte. Eu vou trazer aqui o corte. Eu vou trazer o corte aqui, onde o Marcos Guedes trouxe no seu vídeo, que inclusive tirou onda comigo, tirou onda com o Linésio e com o Luiz Heitor. Cortes de nós revoltados após a derrota para o Vitória na partida de ontem. Mas não vamos tocar nesse assunto. O assunto aqui é o Sport é o cosplay do Vitória. Vamos embora. Você sabia que o Sport, a torcida do Sport não gosta que eu fale isso não, mas eu trabalhei em Recife um período, né, na TV Globo, de lá, Globo Nordeste, e eu lá gostava do esporte, né? Eu sempre ia a jogos do esporte, porque era uma identificação grande com o Vitória e tal, não sei o quê. Acabei descobrindo que o esporte surgiu de um amistoso com o Vitória. Sabia disso? No aniversário do Vitória, em 1905... Peraí, o esporte surgiu de um amistoso com o Vitória. Ah, isso aí, rapaz, eu vou pesquisar isso direito aí, viu? Porque vou pegar no pé daquele careca lá de Recife, viu, Anderson? Ele vai se ferrar comigo, viu, velho? O ano, acho que foi 1905, eu não tenho precisão, eu não tenho isso muito gravado na cabeça, né? Mas assim, no dia 13 de maio... Que é a mesma data, né? Então, 13 de maio, aniversário do Vitória, um grupo de amigos em Recife se juntou e fez lá um timezinho, um catadinho, para vir passar um fim de semana aqui para homenagear o Vitória num jogo amistoso. E esse jogo aconteceu no dia 13 de maio de 1905, se eu não me engano, eu não tenho certeza. E quando chegaram em Recife, resolveram criar o Esporte Clube do Recife, entendeu? Depois desse Mas, rapaz, catadinho, esses caras ficam tirando onda comigo. O mascote é o leão. A cor vermelha A e data de preta. igual. Igual. 13 de maio. Isso é verdade. E as cores são, botaram um amarelo depois ali, mas assim, as cores, tudo é igual, Vitória. O esporte surgiu do Vitória. Isso é uma coisa, o povo lá de Recife, os meus amigos que torcem pro esporte, odeiam quando eu falo isso, mas É só a verdade. A verdade. Bom, pois bem, é o seguinte, no vídeo, no corte que vocês acabaram de ver, ele acabou citando que o Leão do Esporte é em alusão ao Leão do Vitória. Não. Ele acabou citando que o Sport ele foi criado após um amistoso contra o Vitória. Não necessariamente. Vamos lá, vamos para os fatos. Vamos para os fatos. Tá aqui na tela, vocês estão vendo aí na tela de vocês. É o seguinte. Quem foi o fundador do Sport? Guilherme de Aquino. Tá aqui. O Sport foi fundado por Guilherme de Aquino. Ele havia passado um tempo em Londres e de lá trouxe bolas, chuteiras, meiões, calções e camisas.
já nas cores preta e vermelha. Então, o material do Sport já veio de Londres, beleza? É o seguinte, a ideia do Guilherme era implementar o futebol no Náutico, clube de remo. O Náutico já existia antes do Sport e o clube Náutico já existia, mas não era Náutico de futebol, era Náutico de remo, assim como o Vitória era um clube de remo. Então, assim, o Guilherme de Aquino, ele queria implementar isso no Náutico. Os dirigentes do Náutico recusaram, pois não entendiam o futebol como um esporte nobre. O Sport, ele nasceu no dia 13 de maio de 1905. Data onde se comemora o aniversário do Vitória, né? 13 de maio de 1899, né? 1899. Primeiro ponto. O Guilherme de Aquino, ele fundou o Sport 13 de maio de 1905. Tá aqui, ó. Isso aqui é, inclusive, se vocês quiserem ver esses documentos, você vai pesquisar aí História do Sport e você vai ver a página do Sport oficial. Tá aqui, Sport foi fundado 13 de maio de 1905 no Salão da Associação dos Empregados do Comércio de Pernambuco. O engenheiro de Pernambuco, Guilherme de Aquino, reuniu, como o próprio hino do Leão diz, ardentes seguidores para começar a história do maior clube do Norte e Nordeste. O Sport foi fundado 13 de maio de 1905. Tá aqui na história. Como o fundador Guilherme de Aquino estaria em 2 locais ao mesmo tempo, sendo que 13 de maio de 1905 foi reunido na Associação dos Empregados do Comércio de Pernambuco. Como ele estaria em Salvador, sendo que estava tendo uma reunião para a fundação do Esporte Clube do Recife na Associação dos Empregados do Comércio de Pernambuco. Outra coisa, falaram sobre o escudo do Sport, o leão do Sport. O Sport conquistou o mascote em 1919. Houve uma excursão pioneira para Belém que resultou na conquista de um troféu que inspirou o escudo do clube, caracterizado por um leão, simbolizando força e liderança. O nome do título era Leão do Norte. O Sport ganhou esse apelido e tomou para si o leão. Então não foi da forma que o jornalista citou, não, viu? Não foi da forma que o jornalista citou. O padrão do Sport veio de Londres, preto e vermelho, vocês podem ver até na imagem, preto e vermelho, entendeu? Preto e vermelho, veio de Londres. O Guilherme de Aquino, no dia 13 de maio, estava em Pernambuco, fundando o Esporte Clube do Recife. Então não foi da forma que vocês pensam. E eu queria já deixar bem claro aqui que nem tudo se cria, algo se copia. Alô, Marcos Guedes, você que dá uma de pioneiro aí, né? Que, poxa, criou isso, criou aquilo. Vocês copiaram as cores rubro-negras de um clube. Qual foi esse clube? Exatamente, vamos lá ver. Nasceu tendo as cores preto e branco, pelo motivo de ser tecido com essas cores, pois a ideia inicial era ter as cores do Brasil, com o intuito de combater a discriminação dos ingleses que não deixavam os brasileiros serem algo além de gandulas no cricket. Em outubro de 1901, José Ferreira Júnior, conhecido como Zusa, retorna da Inglaterra trazendo para a Bahia a primeira bola de futebol e um livro de regras. Reuniu alguns amigos que jogavam cricket e promoveu a primeira partida registrada em Salvador, no Campo da Pólvora. Logo, em 1902, o Vitória adotou o futebol como modalidade, assim como o atletismo, a natação e o remo. Ainda nesse ano, o clube muda de nome para Esporte Clube Vitória e adota as cores vermelho e preto, por sugestão de César Goldinho,
um ex-remador do Flamengo vindo do Rio de Janeiro que propôs a criação da seção náutica no clube. Em 1902... Bom, é isso. É isso. Aí agora eu quero ver qual é a desculpa que o Marcos Guedes vai dar. Eu quero ver qual é a desculpa que o Marcos Guedes vai dar agora.